esta terra, esse lugar, um balneário. Um balneário, em vez de termas quentes, são termas frias. As pessoas que vinham para cá, nós estamos na Via Maris ainda, o tempo todo nós estamos bem próximos a Damasco. Nós estamos a menos de 600 quilômetros de Damasco. Hoje nós vimos Damasco, a capital da Síria, nós vimos a Quneitra, que já está na Síria, e uns quilômetros de lá, uns 300, 400 quilômetros de lá, já está Damasco. E esse é o caminho que as pessoas faziam. Então, no meio, as pessoas que vinham de Jerusalém, talvez por aqui, Paulo deve ter tido aquela visão, quando ele cai do cavalo, tem aquela luz, e Jesus fala com ele, Paulo, Saulo, por que me perseguiste? E esse era o lugar que todo mundo deveria passar. Mas as pessoas são viajantes, viajam para poder chegar até Damasco de Jerusalém. Eu acredito que demorava quase um mês, talvez, caminhando. As caravanas eram atacadas, muitas vezes as caravanas que levavam as ofertas a Jerusalém poderiam ser atacadas, e cada um eles começam a fazer lugares, um lugar onde tem água, um lugar onde eles vão acampar, vão se abastecer de comida, mas também nesse lugar eles vão começar cultos, cultura etruscas e todos os outros povos que passam por aqui, cada um traz o seu Deus particular. E esse lugar recebe o nome de Banias ou Pânias, porque o deus Pan. A mitologia grega entra muito forte nesses lugares com os deuses que aqui nós vamos daqui a pouquinho conhecer. E o deus Pan era filho de Zeus, o grande deus da mitologia grega, junto com uma mulher mortal. E que era esposa de Zeus, enciumada, pede que aquela mulher mortal chame Zeus em forma de fogo. E quando ela o chama, ele a queima totalmente, porque ela é mortal. Mas dessas uniões, Zeus tem filho com todo mundo, né? E vários filhos que depois vão virar deuses, porque se ele é Deus, ele vai ser filho, ele vai ser Deus também. Deus. Oi? Se ele é Deus, ele já era Deus. Já era Deus, né? Ele já era Deus, exatamente. Mas ele gera um filho, essa mulher mortal gera um filho muito feio. Ele era meio animal e meio homem. E por isso ele é levado para as florestas e ele começa a amedrontar as ninfas e transformá-las em arbustos. Então esse Deus precisa ter um templo e ele se escondia em grutas. E por isso aqui nesse lugar, com essa gruta, é o templo de Pan, o deus Pan. E o deus Pan, a flauta Pan, alguém já ouviu falar daquela flauta Pan? No Peru, né, se toca muito a flauta Pan. E Pan vem da palavra pânico, porque ele amedrontava as ninfas, transformava ele em arbustos, perseguia e toda aquela confusão. Mas, como todo Deus que se preza, ele precisa ter um culto também, ele precisa ter ofertas, precisam trazer as ofertas. Então, traziam animais a este lugar. Os animais eram jogados daquele penhasco e aqui dentro dessa gruta tinha água. Se o animal flutuasse, é porque ele tinha sido rejeitado pelos deuses. E se ele entrasse nesse buraco e fosse engolido, ele teria sido aceito, né? Mas ao lado de Pan, nós vamos ver que Herodes coloca aqui um baita de um templo. Daqui a pouquinho a gente vai ver, tem essa foto também no ônibus. Lá em cima tem a foto do palácio, a gente vê aqui ruínas do templo ao deus Pan. Ao lado do templo do deus Pan tem uma outra nicha, que é o templo de Pan, mas em cima tem o templo a Zeus. Ao lado tem mais duas pequenininhas, mais duas nichas também, que as pessoas vinham, traziam ofertas a esse Deus. Depois nós vamos subir, nós vamos ver o piso cor-de-rosa, uma deusa chamada Nêmesis. Ela também tem que ser adorada aqui nesse lugar. Um pouquinho mais adiante vocês vão ver uma outra nicha, mas tem uma plataforma daquele outro lado, era o templo dos bodes dançantes. E mais na frente, o templo dos bodes sagrados. Isso era tudo. O que eles faziam para que os bodes dançassem? Pegavam o hormônio masculino, passavam nas costas dos animais, eles com o cheiro ficavam excitados e ficavam dançando. Então aqueles escolhidos eram os que seriam oferecidos. Vocês podem imaginar o que acontecia aqui no lixo desse lugar, e
Jesus chega até esse lugar. E depois, para aquele outro lado, a gente vai encontrar banhos e palácios e uma espécie de um hotel, cataratas. Esse é um dos lugares mais importantes, porque aqui está a nascente principal do Rio Jordão. São 3. O Hermon, que é Banhas, o Snir e o Dan. São os 3 rios principais que brotam aqui nessa região. E as pessoas que passam e ficam e fazem o seu culto e prometem que na semana que vem eles vão trazer outra oferta se a vida deles melhorar, e assim vai. E Jesus resolve chegar até aqui. Ele estava morando já em Cafarnaum e ele traz 3 dos seus mais próximos discípulos e ele vem para fazer uma pergunta que aparentemente parece ser bastante tola. Ele poderia ter feito essa pergunta lá em Cafarnaum, mas ele escolhe este lugar. Quer mostrar primeiro todas as coisas? A gente pode ir depois. Pode depois? Pode, porque é interessante esses 2 pontos, né? A vida de Israel. Isso. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou ler aqui. Pastor, só um pouquinho. Ou a gente se junta mais ou fala mais alto. A gente Sim, pode juntar mais então. Vamos fazer as 2 coisas. Juntar mais e eu falo mais alto. Tá, agora Isso. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá? Mateus capítulo 16. Eu vou ler aqui o texto de Mateus, mas eu vou fazer assim uma mescla de Mateus 16 com Lucas 9, para a gente poder entender o que acontece aqui. Mateus 16 diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhes responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, a partir dessa revelação, feita aqui nesse lugar, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O texto de Mateus diz assim. O texto de Mateus continua dizendo no capítulo 17, que 6 dias depois, Jesus toma 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e levou-os a um particular e alto monte. O texto de Lucas diz que cerca de 8 dias depois, mais ou menos uma semana depois dessas palavras aqui, Jesus leva os seus discípulos ao monte com o propósito de orar. E diz que aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Literalmente aqui o texto grego diz, falavam do seu êxodo, é o que fala, que ele estava para cumprir em Jerusalém.
Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono.